Queridos sacerdotes aqui presentes, queridas religiosas também aqui presentes, queridos irmãos e irmãs, e os que nos assistem pelo Facebook e YouTube desta paróquia. Hoje celebramos a conversão de São Paulo. Paulo, homem intelectual, um fariseu autêntico, conhecia a doutrina dos judeus de uma forma admirável. E com a convicção que ele tinha do judaísmo, ele não admitia que pudesse surgir no meio dos judeus uma corrente religiosa diferente. E quando os seguidores de Jesus Cristo começaram a anunciar a palavra de Jesus Cristo como palavra de vida, como palavra de salvação, Paulo, ele pediu autorização ao chefe dos judeus para prender todos estes que seguiam Jesus Cristo. Não só prender, até mesmo matar, como o primeiro mártir do cristianismo, Santo Estevão. O grupo que o apedrejou até a morte tinha comando de Paulo. E como ouvimos no Evangelho de hoje, na primeira leitura de hoje, nós vemos que ele está indo perseguir os cristãos em Damasco. E com aquela garra de querer prender e matar os cristãos, o Senhor aparece em sua vida. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali uma luz deixou este homem cego, sem poder ver nada, a não ser escutar esta voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, este que você está perseguindo. E assim ele começa a refletir. E diz: o que queres? Jesus fala para ele: vá até a cidade e se apresente a tal pessoa. E ele não poderia ir porque não estava enxergando nada devido àquela luz tão forte que os seus colegas conduziram-no até esta pessoa. E ao chegar perante esta pessoa, ela diz: comece a enxergar novamente. E ele começou a ver as coisas, e ali começou a mudar a sua vida. Então ele recebe as instruções, recebe o perdão dos seus pecados e é batizado. E agora ele torna-se um discípulo de Jesus. De perseguidor dos cristãos, agora ele torna-se cristão e começa a ser perseguido também pelos judeus. Mas ele foi escolhido especialmente por Deus para levar a sua palavra a todos os recantos então conhecidos. Ele não tinha medo, e muito menos era uma pessoa covarde ou uma pessoa que tivesse preguiça. Ele procurou usar o pouco tempo que ele tinha para poder percorrer quase todo o mundo conhecido. Não só levar esta mensagem, mas também fundar comunidades, e comunidades sólidas, fortes na fé. E Paulo,
ele dava o seu testemunho. Eu era perseguidor dos cristãos, prendi muitos, mas agora ele torna-se perseguido. Sempre quando ele terminava as suas pregações, vinha um grupo de judeus da cidade e queriam matá-lo. E quantas vezes ele teve que fugir para não ser morto pelos judeus. Usava os meios de comunicação, como também os meios de locomoção da época. Quantas vezes a sua barca afundou no mar? Quantas vezes ele teve que nadar até a praia para poder sobreviver? Mas ele não intimidou-se, porque a sua fé em Jesus era tudo para ele. Não importava mais se ele ia morrer, não importava mais se ele ia passar fome. O que importava para ele era ser fiel a Jesus, que apareceu para ele e conversou com ele. E Paulo era de uma família nobre, tinha cidadania romana. Então ele não poderia ser preso ou condenado à morte em qualquer tribunal. Teria que ser em Roma. E quando ele está em Roma, mesmo preso, ele era sempre vigiado por guardas que estavam, e ele então aproveitava aquele momento para anunciar Jesus Cristo para Roma. Ele, estando preso, não deixou que a prisão deixasse-o imóvel, mas sim, ele usava a sua liberdade, porque ninguém poderia calar a sua voz. E ele mesmo na prisão, ele escrevia cartas e mais cartas para as comunidades. E ele teve a graça de ser preso juntamente com São Pedro. E ali ficou preso por muitos anos e depois foi condenado à morte. Os dois deveriam ser condenados na cruz. Mas como ele tinha cidadania romana, ele não pôde ser pregado na cruz. Ele teve a sua cabeça degolada. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós, a exemplo de São Paulo, abramos o nosso interior para a graça de Deus agir em nós e não deixarmos de forma alguma que a nossa fé em Jesus Cristo seja abafada por ideologias, por costumes que agora estão aparecendo por aí, mas que a palavra de Deus seja a palavra de vida, palavra de salvação.